Olá, muito bem-vindo a mais um Notícia Jato. Estamos começando nosso programa de sexta-feira com uma notícia aí que atende ao que muitos nos pediram. Cadê as novidades da Embraer? Nem sempre o fabricante brasileiro, por mais que todos gostem dele, tenha grandes novidades, isso é natural no setor, mas agora sim a gente traz uma notícia muito importante, especialmente aí para o andamento das vendas da família e-Jet E2, que tem feito uma retomada nas vendas pós 2021. Como sempre falei aqui algumas vezes, um dos entraves contra a família E2, que todo mundo fala que não tem vendas expressivas, foi que ela chegou um pouco em cima do mercado quando 2020 veio com aquela crise enorme. Então, a retomada acontece a partir de agora. A gente vai falar sobre essa notícia. Vamos lá, vou colocar aqui até a foto do avião, na foto, né, de um render, porque o avião ainda não foi entregue. Essa venda é bem simbólica para Embraer, não só pelo valor, a gente está falando aí de um pedido de mais ou menos 934 milhões de dólares, está um pouco mais de 4 bilhões e 800 milhões de reais, em valores, evidente, baseado em preço de tabela, não é aquele valor fixo, que é o valor real do avião, existe aí umas negociações muito importantes, mas ela é importante especialmente por ser a primeira companhia aérea do Oriente Médio a escolher o 195 E2 para utilizar na sua operação. Essa companhia, a Salonair, ela tem um dos destaques dela ser uma empresa de baixo custo, ou seja, aquelas companhias que a eficiência máxima operacional é importante para viabilizar o seu negócio. Não por acaso, low cost é literalmente em português baixo custo. Então, para essas companhias, qualquer redução mínima que eles consigam ali no custo operacional é uma diferença considerável para o seu modelo de negócio. Em geral, são aviões com classe única, muitas empresas nem reclinam os bancos, então tem uma série aí de questões muito importantes para manter a eficiência e manter também essa questão de uma tarifa bem mais baixa. O conceito em inglês é low cost, low fare, ou seja, baixo custo, baixa tarifa. E o Oman, que é aquele país que está ali na divisa com a península, da Península Arábica, basicamente ao sul do Emirados Árabes Unidos, também tem avançado nisso. Na verdade, o Oriente Médio tem crescido bastante na aviação local também. Ficou famoso pelas companhias, seja do Emirados, sejam também ali do Catar, com operações de ultra longo alcance, mas também a operação regional tem crescido e se tornou cada vez mais importante, seja na Península Arábica ou para aquela região, tanto um pouco da Ásia como um pouco da África, para esse tipo de operação regional, com os aviões 195 ali atendem muito bem, e a família 2 oferece reduções consideráveis de custo, que para esse caso é bem importante. E antes até de chamar aqui a notícia, eu tinha comentado sobre essa importância para a Embraer da venda. O que é destaque aí é que realmente a família 195 E2 aos poucos tem feito vendas expressivas. Por hora são 6 aviões, com opção de mais 6 parece pouco, principalmente se a gente falar aí da família da Airbus, o A220, mas, como eu já falei várias vezes aqui no canal, um dos problemas, no caso seria um entrave, não um problema, é que a família E2 ela chegou, foi a última a entrar no mercado e chegou ali muito próximo à crise desencadeada a partir de mais ou menos de março de 2020. Então os aviões estavam prontos, quando ia começar realmente a campanha de vendas, teve todo esse problema aí que praticamente paralisou a aviação. E outro entrave, que foi até bem importante, era que a Embraer estava ali naquele casamento com a Boeing, já que a aviação comercial, lembrando de novo, não existia a venda da Embraer para a Boeing, peço para vocês lembrarem sempre disso, era só uma joint venture, ou seja, uma parceria para a aviação comercial. 80% seria da Boeing e 20% da Embraer. Era um ganha-ganha até bem interessante para aquele cenário daquele momento, mas as companhias aéreas passaram então a esperar essa consolidação para colocar pedidos expressivos. Então tinha a expectativa que principalmente haveria uma redução nos custos ou benefícios ali nos financiamentos. Isso atrapalhou bastante as vendas da família E2 naquele momento inicial, e depois de 2020, tudo o que aconteceu na aviação ficou mais difícil, até ter essa continuidade. Mas agora, com a retomada da aviação no mundo, parece que o 195 em especial vai ter uma boa participação. Claro, depende de uma série de fatores, até financiamento, questão aí tributária, redução de custo, que é um problema sério no Brasil ainda. Algo que a Airbus ali tem como grande vantagem, especialmente um financiamento muito grande por parte da comunidade europeia, especialmente dos países sócios, mas a Embraer está bem posicionada e acredito que a partir de agora a gente vai estar sempre vendo vendas aí para a família 195 E2 em especial, justamente nesses mercados low cost que tem bastante perspectiva de crescimento. São vendas não muito expressivas em alguns países, como Oman, um país pequeno, mas a gente deve também ver a Ásia aí despontando e quem sabe Estados Unidos também, com os aviões maiores, acreditando em algumas rotas ali acima da aviação regional. Essas empresas que trabalham com o conceito de baixo custo podem também estar de olho neles. É um movimento que está sendo estudado, não tenho ainda certeza se vai acontecer ou não,
mas já começa a se olhar se ele também não poderia ser uma opção bem viável, especialmente para substituir aqueles aviões que são um pouco maiores, como por exemplo o 737-600/700, A319. Então ele pode ali atuar com uma capacidade um pouco inferior, mas a redução de custo por assento pode acabar favorecendo. Claro, o grande rival dele é justamente o A220 da Airbus, que tem feito uma campanha de vendas muito boa e está justamente nesse mercado que um pouco acima do 195 E2, é o que agrada a maior parte das companhias aéreas tradicionais, sem ser de ultra baixo custo, aonde ele fica um pouco grande dependendo da rota. Então, a gente tem uma disputa interessante aparecendo a partir de agora e um desenho de mercado que pode se consolidar já nos próximos meses para ver quem que vai ficar com uma parte dos pedidos e a outra. Então, Airbus e Embraer aí vão definir um pouco do que acontece a partir de agora. Então, outra notícia interessante também é que a aviação global vai precisar de aproximadamente 585 mil pilotos em 20 anos. Você não viu errado, sim. Mais de meio milhão de pilotos devem ser contratados globalmente em 20 anos. A gente viu nas nossas mídias sociais muita gente criticando a notícia. Uns diziam que era papo de donos de escola de aviação para formar pilotos, e outros dizendo que era apenas Airbus querendo vender avião. Primeiro, a gente tem que separar aí uma questão importante. Isso é uma notícia para nível global, não se fala de Brasil. A gente não pode colocar a realidade brasileira como um todo. Ainda assim, a aviação brasileira cresceu exponencialmente em 20 anos. Se pegar de 2000, colocar 22 anos para ficar mais redondo, o crescimento foi muito acelerado. A Varig, que chegou a ter uma frota muito grande ali com 65 aviões, hoje já seria uma empresa mediana, próxima aí das frotas da Latam, da própria Gol e da Azul, que já superaram há muito tempo 100 aviões. Então, na época, era basicamente impossível pensar uma empresa única com mais de 100 aviões no Brasil. Isso se tornou uma realidade bem normal nos últimos 10 anos no Brasil, ou seja, contratou-se mais piloto também no Brasil. Outro ponto dessa notícia tem que destacar como é que a Airbus chegou a essa conta. Ela pegou a perspectiva de venda de todos os modelos que ela tem no portfólio dela, inclusive dos rivais, seria a Boeing e a Embraer, e colocou ali quantos pilotos precisa por avião para fazer uma operação. Ou seja, não são só dois pilotos, evidentemente, já que você tem um rodízio, então você coloca 6, 8, por exemplo, por avião, dependendo da operação da empresa aérea e o modelo de avião. Então, com esta conta, as perspectivas que se tem é que sim, vai precisar de 585 mil pilotos em 20 anos. Claro, como eu disse, isso é global, mas o Brasil também está bem posicionado com o crescimento. Só para passar um dado interessante, entre a entrega do primeiro Airbus A320, lá na década de 80, 88, e em 1999, a Airbus entregou 1.000 aviões da família A320. Para você ter uma ideia, hoje, 22 anos depois, a Airbus está aí comemorando vendas de 10 mil aviões, ou seja, levou uma década, basicamente 12 anos, para entregar 1.000 aviões e agora já fala em entregar 10 mil aviões em 20 anos. Realmente o mercado de aviação cresceu muito no mundo e as perspectivas aí de contratação continuam bem altas. Claro, de novo, isso é nível global, mas se você voar no Brasil um dia quiser voar no exterior, é uma boa oportunidade de começar a pensar a partir de agora. Mas claro, sempre lembrando, a aviação ela é cíclica, ela depende muito da economia. Qualquer coisa que aconteça no mundo afeta diretamente a aviação. E 2020 aí é um grande exemplo de um pesadelo que aconteceu na aviação. Outros casos foram menores, mas sempre tem esses altos e baixos. Então, isso é uma previsão de vendas baseado nas perspectivas atuais da Airbus, que é bem próximo, inclusive, que a Boeing e a própria Embraer têm feito aí nas suas análises de mercado. E também uma outra notícia bem interessante, como eu disse, o Brasil tem feito um trabalho muito bom, especialmente na aviação comercial. A aviação executiva também tem crescido bastante, a geral, mas a aviação comercial brasileira, sem nenhum apoio estatal durante a crise, algo que foi muito comum nos Estados Unidos e na Europa, o Brasil conseguiu aí passar sozinho as empresas aéreas sem grandes apoios oficiais. E ainda assim, a Gol reportou agora no seu relatório para esse tráfego de setembro que ela conseguiu números bem interessantes. Para você ter uma ideia, o total de assentos, o número de decolagens da demanda total aumentaram em porcentagens que variam entre 29,5% e 41,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Claro, 2021 ali foi um ano bem atípico, né? Era uma recuperação, mas mostra que realmente teve uma retomada do transporte aéreo. A taxa de ocupação, que isso é bem importante, ficou na ordem de 81,7% para setembro desse ano, que é muito próximo ao que existia em 2019, que foi o pré-crise. Então, ou seja, a aviação tem crescido bastante e o mercado doméstico brasileiro aí teve uma forte demanda já nos primeiros momentos de reabertura de mercados, pessoas agora podendo viajar também sem máscara, tudo isso facilita ter maior interação
entre a demanda e a oferta que tem existente agora no mercado brasileiro. Outro ponto interessante é que a oferta e demanda, só para colocar aqui, cresceu 23% e 27% respectivamente, e o volume de decolagens e de assentos aumentaram cerca de 24%. Ou seja, mostra que as companhias brasileiras têm feito um bom trabalho e tem bastante potencial ainda de crescimento. Vamos ver se até o final da década o Brasil de novo consegue dobrar o tamanho do seu transporte aéreo. Potencial tem, mas tem muita coisa para acontecer. E antes de mudar de notícia, só um comentário rápido. Aqui em cima, acho que está onde está o dedinho ali da nossa imagem, tem nosso link para uma lojinha que a gente tem na Amazon. Tem camisetas e bastante livros lá. Se você tiver interesse, dá uma olhada, tá bem interessante. E a gente continua aqui fortalecendo o nosso canal com uma série de iniciativas para rentabilizá-lo. Bom, outra notícia, bem ali, vai no contramão do que a gente acabou de falar, é que o aeroporto de Fernando de Noronha, em 2019, a ANAC fez um estudo, mostrou que a pista estava com um problema bastante sério na camada asfáltica, estava tendo uma deteriorização, isso ficou correto? Naquele período, e se mostrava que tinha um avanço que aconteceria se não fosse feito nada. Evidentemente, nada foi feito. É o que é uma questão bem interessante aqui de Brasil. Mais ou menos 2008, 2009, eu me conversei com um presidente de uma grande companhia brasileira. Ele disse que tinha uma particularidade no mercado nacional dos aeroportos. Quando tinha uma boa pista, faltava infraestrutura, por exemplo, de terminal. Quando tinha um bom terminal, uma boa pista, às vezes faltava pátio. Às vezes tinha uma pista e pátio, faltava terminal. Ou seja, nunca a conta fechava, sempre tinha uma coisa faltando. Com as concessões, muito melhorou, mas os aeroportos ainda que estão sob a gestão ou pública ou com algumas iniciativas privadas aí também que não fizeram um bom trabalho, a coisa continua existindo e é um caso aí diferente de Noronha. E em 2019, esse reporte que tinha ali uma degradação do asfalto, nada foi feito, exceto ali uma correção pontual que foi colocada no asfalto, mas não realmente um reparo completo da pista, levou a ANAC agora, a partir do dia 12 de outubro, proibir voos com aviões a jato para o aeroporto de Fernando de Noronha, mas mantém os turbo-hélices, sobretudo a família TR. O porquê disso? Um avião a jato, geralmente, ele é bem mais pesado que um avião turbo-hélice, e ele também então exige ali uma força de frenagem, você tem que ter um atrito mínimo com a pista, o que agora não está sendo garantido, ou seja, a operação dele fica bem mais restritiva e bem mais perigosa. Já o turbo-hélice ele é mais leve e ele consegue ainda operar com segurança lá. Outro ponto que a ANAC destacou, e a própria Azul até confirmou, é que existe o risco de gestão de algumas partes do asfalto. Ou seja, quando o avião acelera, o asfalto não está muito bom, ele pode acabar levando alguns detritos para dentro dos motores, no caso dos jatos. No turbo-hélice, como é mais alto o motor, isso acaba sendo amenizado. Ou seja, quem está pagando agora por uma série de erros aí de planejamento, seja qual for o argumento, são os passageiros e as companhias aéreas. Fernando de Noronha é um destino muito tradicional e agora vai sofrer, ou seja, a passagem vai acabar ficando mais caro, já que temos a redução aí na capacidade e os voos se tornam um pouco mais longos do que quando são operados com o jato. Agora, outra notícia aí também de coisas que acontecem e não deveriam estar acontecendo. A gente reportou recentemente, tanto aqui no Notícia Jato, quanto também no nosso site, que a Boeing estava tentando aí estudar a certificação da família 737 MAX, os modelos 7 e 10, para meados do ano que vem. Ou seja, mantendo exatamente o mesmo avião, sem instalação dos sistemas de alerta de cabine, mas essa certificação ocorreria apenas em meados do verão do hemisfério norte de 2023, que aconteceria entre junho e setembro, ou seja, mudando um pouco aí o calendário, abrindo uma flexibilização para não impedir a certificação dos aviões dentro das regras atuais que não prevê a instalação do alerta de cabine para aviões que já tinham uma certificação, ou seja, um avião que está sendo modernizado. Abrindo parênteses aqui só para entender, a Boeing, desde que ela lançou o 737-100, lá na década de 60, até a família Max, então foi de 50 anos de diferença, ela sempre utilizou as regras de certificação como uma simples e banal ali, banal entre aspas, vai colocar muitas aspas nisso, vai, que é o mesmo avião mantendo a certificação original. Não era exatamente um avião novo. Por mais se você pegar um 737-200 e um NG, por exemplo, não tem nada quase a ver um com o outro, exceto ali a asa, que é basicamente a mesma, a estrutura de fuselagem, trem de pouso, mas muita coisa havia sido modificado. Porém, a Boeing dizia que era apenas aperfeiçoamento, não um avião novo. Quando teve os acidentes, seja da Lion Air e da Ethiopia, a FAA se debruçou e viu que o avião tinha tido mudanças consideráveis, e entre as causas ali dos dois acidentes, faltava um alerta claro para os pilotos. E agora, pelas novas regras, isso deverá ser mandatório em todo e qualquer avião comercial certificado a partir de 1º de janeiro de 2023. Ou seja, modernização ou não, esse sistema vai ter que estar instalado.
Todos os aviões da Boeing, excluindo o 737, que está em produção hoje, têm esse sistema, a própria Embraer, da Airbus, mas como disse, era um projeto dos anos 60, ele acabou não recebendo. Agora a FAA diz que se passar do prazo de 31 de dezembro desse ano, vai ser obrigatória a instalação do sistema. Como eu disse, a Boeing está tentando aí flexibilizar um pouco a regra, já que ela não vai conseguir claramente essa certificação no prazo. Porém, a Associação de Pilotos da American Airlines, APA, disse que é completamente contra esse tipo de mudança. Eles falaram que o EICAS, que é esse alerta de cabines, é importantíssimo. Eles não veem sentido no argumento da Boeing falar que seriam duas famílias muito diferentes de aviões. Sim, haveria um treinamento especial. Eles compararam o 757 e o 767. Basicamente a mesma certificação, a carteira dos pilotos é a mesma, aviões bem diferentes. Falaram que nunca houve confusão na operação de um e outro, apenas se tinha as diferenças. Isso sim podia ser feito agora com a família 737 MAX, a 9 e a 8 sem o sistema de alerta de cabine, e o 7 e o 10 contando com ela. Claro, a Boeing não quer isso porque vai atrasar ainda mais a certificação. O avião, em vez de ser certificado em 2023, isso deve passar para 2024. Existe uma revisão de projeto aí bem profunda, uma série de instalações que vão tomar tempo. Óbvio que as companhias aéreas não vão gostar desse atraso, e isso coloca em risco, inclusive, grande parte dos pedidos que a Boeing tem atualmente. Seja como for, os pilotos defendem a instalação do sistema se passar de 1º de janeiro. Se for até o final do ano, dentro das regras não teria problema. Vamos ver como é que se desenrola aí todo esse problema que a Boeing tem agora. Certifica o avião ou tenta mudar a data? Como é que fica também a relação com as companhias aéreas? A situação para o Max continua bem complicada. Outra situação complicada, aquelas coisas que eu sempre falo aqui, quando se começa a discutir política, principalmente nas mídias sociais, tem sido bem comum. Felizmente aqui no YouTube você nunca traz isso, então eu fico feliz e queria agradecer. É que toda vez alguém fala, porque esse política, etc. Política é super importante, faz parte da nossa vida, mas de vez em quando existem uns populismos aí perigosos. Há mais ou menos 3 meses atrás, o aeroporto de Amsterdã teve ali que ter uma redução drástica na sua operação, na ordem de 12%, não parece muito, mas quando você leva para o aeroporto esse tamanho é muita coisa, por causa de toda a demanda que surgiu e o aeroporto não tinha como movimentar tanta gente. Muita demissão de funcionário, as companhias aéreas também estavam sofrendo ali, seja com força, mão de obra que eles precisavam, seja a parte de solo, estava tudo bem confuso, não tinha como atender todo mundo com os números de 2019, justamente que as contratações são lentas e os treinamentos são bem rigorosos. Porém, agora a Holanda resolveu que esta norma vai ser válida a partir de 2023, ou seja, a redução vai ser definitiva na ordem de 12% do volume total de operações no aeroporto. Eles alegam que isso está agora ligado à questão de tentar reduzir as emissões de gás carbônico e também a poluição sonora gerada pelo aeroporto. Porém, a KLM, principal empresária da Holanda, que é o maior usuário do aeroporto, disse que isso é completamente absurdo e que a redução do movimento do aeroporto não beneficia absolutamente ninguém, e argumentou ainda que isso limita a sua capacidade, não só dela, mas de outras empresas também, de poder investir em questões de sustentabilidade. Lembrando também que isso vai encarecer a passagem, ou seja, se alguém tinha intenção na Holanda de viajar, vai pagar mais caro, já que as companhias aéreas vão ficar mais limitadas para conseguir grandes ofertas, já que ela perdeu de largada aí 12% da sua capacidade dentro do aeroporto de Amsterdã. Como eu disse, soluções políticas às vezes muito mais ali para jogar para o público do que efeitos reais, ou seja, que tem outros caminhos para ser adotados. Isso é minha opinião, não moro na Holanda, então eles sabem o que estão fazendo, mas novamente a situação fica bem difícil para a aviação e no final para o público, que é o próprio usuário. Agora falando de coisas interessantes também, bonitas, o Typhoon está aí na frente, o Eurofighter, e o Chinook, helicóptero bem icônico aí com suas duas hélices, dois rotores na verdade, vão falar duas hélices, fizeram aí um treinamento bem incomum na Inglaterra. Após fazer um show aéreo no sul da Inglaterra, os dois aviões se encontraram para fazer uma missão não muito convencional, nem para um, nem para outro. Explicando, os pilotos do Eurofighter tinham que basicamente fazer um engajamento dos helicópteros em voo, ou seja, você pegar um avião de alta performance, suas velocidades mínimas são bem elevadas comparado ao helicóptero, tinham que simplesmente mirar e fazer um disparo simulado. Já os pilotos de helicóptero tinham que fugir de um predador aí bem violento. Lembrando, um caça, ele tem uma manobrabilidade muito alta, tem sistemas de radar muito bons e a sua capacidade de armas também. Então eles tinham que fugir o melhor que eles podiam dentro dos Typhoons aí, tentando pegá-los. A ideia desse treinamento foi mostrar que realmente existe uma mudança no cenário europeu, ou seja, se uma guerra ali acontecer, com certeza caças vão perseguir helicópteros
e os pilotos de caças europeus vão ter que perseguir helicópteros também do outro lado do combate. Então os dois ali puderam fazer treinamentos conjuntos bem interessantes. Isso rendeu fotos belíssimas. No nosso site tem bastante coisa. Eu coloquei essa que está bem simbólica dos duas aeronaves aí voando junto, um caça de última geração com um helicóptero ali bem robusto e evidentemente com velocidades e performance completamente diferentes. E para encerrar o nosso bate-papo, comecei com a Embraer e encerramos com a Embraer. A Embraer anunciou que está avançando aí na produção do primeiro KC-390 da Hungria. A previsão é que esse primeiro exemplar fique pronto até meados de dezembro. Na sequência, ele vai iniciar uma campanha muito severa de testes que deve durar um ano inteiro e ele só vai ser entregue em meados de 2024. Você pode dizer, nossa, que processo lento. Um avião, uma produção tão difícil, tão demorada, essa categoria de avião, de cargueiro, seja um Hércules, um C-17, que é bem maior que ele, mas, enfim, cargueiros militares, em geral, a produção ele é bem mais lenta, porque exige uma série de recursos bem diferentes do avião comercial, então tem muita coisa ali redundante, os processos também são bem diferentes da produção do avião comercial, além do que é o primeiro exemplar destinado a uma força aérea, então ali tem um cuidado maior para garantir que tudo está dentro dos conformes. Se tivesse na sua centésima unidade, eles já saberiam exatamente como produzir, é muito mais fácil com ganho de escala. Como são dois aviões, isso é um pouco mais demorado, que é natural. O fato é que também se está avançando, então, o avião da Hungria, com uma diferença pequena até no cronograma, deve ser entregue o primeiro da Força Aérea de Portugal, seguido do primeiro da Força Aérea da Hungria, e marcando a estreia da Embraer com o KC-390 na OTAN. Lembrando, os dois países são membros da Aliança do Atlântico Norte, e na sequência serão produzidos aviões da Holanda, aí marcando a terceira nação europeia e também o terceiro país membro da OTAN a operar o KC-390. No caso holandês é o C-390, ele não vai ter, pelo menos por hora, essa capacidade de reabastecer outras aeronaves em voo, mas mantém a capacidade de ser reabastecido em voo. Bom, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Mantemos aí o formato gravado. Por hora a gente tem mantido isso, até para manter a nossa agenda aqui e também criar um programa um pouco mais leve, com mais notícias, que dele fica com seus 20 minutos, com 8, 9, como a gente fez hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e a gente volta segunda-feira com mais um Notícia Jato. Um forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.